Boa noite. Hoje, dia 26 de agosto de 2026. Hoje nós começamos com um curso novo, né, do Antigo Testamento, dando destaque só para as coisas contemplativas mesmo. Não vamos estudar coisas históricas, geográficas, litúrgicas, combates sanguinários, nada disso. Tá? Só o que serve de base mesmo para a vida mística. Muito bem. Então, nós vamos começar com um texto de introdução, que é de Clemente de Alexandria. Então, vamos ver o que ele diz para a gente sobre esse assunto. O Gênesis e o início da pedagogia divina. Ele sempre fala em pedagogia. É bem Clemente isso. O Gênesis e o início da pedagogia divina. Deus não criou o mundo por necessidade, mas por bondade, por amor. A criação é a primeira manifestação de sua sabedoria. E tudo aquilo que existe recebe dele sua ordem e sua medida. Quando Deus formou o homem, não criou apenas um ser entre os demais, mas uma criatura chamada a participar da vida divina. O homem foi feito à imagem de Deus, e essa imagem é o princípio de sua dignidade e de sua vocação. Por isso, o relato do Gênesis não deve ser lido apenas como a história dos primeiros acontecimentos, mas como o início da educação pela qual Deus conduz a humanidade. Desde o começo, o Criador se revela como aquele que guia suas criaturas para um conhecimento mais elevado de si mesmo. A queda do homem, que nós vamos estudar aqui, a queda do homem não destrói o propósito divino. Mesmo quando a criatura se afasta da verdade, Deus continua conduzindo-a, utilizando os acontecimentos da história como instrumentos da sua pedagogia. Quer dizer, mesmo que a gente fale em pecado original, em queda, etc., Deus continua conduzindo. A lei, os profetas e, finalmente, o Logos são etapas pelas quais Deus chama novamente o homem à sua origem. Assim, o Gênesis apresenta o princípio de uma longa jornada. O homem sai da simplicidade original, experimenta a sua própria fraqueza, a queda, e aprende, através da ação divina, a retornar àquilo para o qual foi criado. Então ele cai, mas é para que ele aprenda a voltar por si mesmo, consciente. A criação é o primeiro ensinamento de Deus à humanidade. Antes que existissem palavras escritas, o próprio mundo já revelava a sabedoria do Criador. E toda a história narrada no Gênesis é o caminho pelo qual o homem aprende novamente a contemplar aquele de cuja imagem recebeu sua existência. Então, o que importa na introdução é essa última frase. Né? Qual é a finalidade do Gênesis? Simplesmente para que o homem retorne.
Sim, houve uma queda pelo exercício da liberdade, mas também estava previsto todo o caminho da volta, porque Deus é onisciente, então ele sempre soube e sempre no seu amor, na sua misericórdia, sempre teve um caminho preparado, que o Clemente chama de pedagogia. Então, e toda a história narrada no Gênesis é o caminho pelo qual o homem aprende novamente a contemplar aquele de cuja imagem recebeu sua existência. Então, em outras palavras, é aquela velha história que eu falo sempre. Com a queda, com o pecado original, que a gente até já estudou num mini curso, né? Nós viramos de costas para o sol, pela nossa liberdade. E todo o Gênesis, toda a história, todo o tempo é ilusão, o tempo é isso, o tempo é aquilo, mas o tempo é escola. Para quê? Para que a gente volte, né, se volte novamente de frente para o sol. Tudo foi previsto com essa finalidade. A finalidade é essa e é só voltar. Agora, enquanto não queremos, sofremos pelas nossas próprias projeções. E o Gênesis vai contar de uma forma alegórica todo esse caminho. Então é isso, tá? Então vamos lá. Então a introdução está dizendo do que se trata. É o caminho de voltar para casa. Uma vez na criação, então a gente faz dela um caminho para voltar. Pois bem, primeira parte haja luz. Eu chamei de Fiat Lux porque eu acho a expressão latina muito bonita, né? Mas haja luz. Então, a dificuldade que a gente tem que enfrentar é essa. O que há de mais abstrato, mais difícil, mais incompreensível, está logo de cara na primeira aula. Tá? Então, haja luz. Então, já logo de cara a gente fala assim, bem, como é que foi isso? Haja luz. Então, não existia luz antes? Bem, existiu o quê? Né? Existia alguma coisa antes? Não existia alguma coisa antes? São as perguntas que a gente faz. Mas, se vocês forem ver bem, essas perguntas que a gente faz são tipicamente humanas, porque partem do pressuposto que existe uma coisa chamada tempo. Então a gente pergunta, não, mas como? Haja luz? Então não havia luz antes, a ideia de tempo. Não, mas o que existia antes? A matéria existia antes e tomou forma, e a luz iluminou. Né? Então a gente só consegue raciocinar em termos de tempo. Mas a coisa é bem mais abstrata. Então nós vamos estudar isso agora. Como eu vou falar do tempo da criação, eu também tenho uma coisinha meio chata para falar para vocês. Eu preparei o curso, preparei a apostila, mas, sinceramente, eu acho que eu dei uma erradinha de não botar um texto que eu vou ler hoje. Tá? Então, eu queria saber de vocês se vocês têm o hábito de imprimir a apostila. Pode me falar por fora, por mensagem do WhatsApp. Por causa do seguinte, e se tem o hábito de imprimir a apostila, se já imprimiram esta. Porque se não imprimiram, eu quero fazer uma correção. Tá? Quero fazer uma correção. Se imprimiram, não tem problema. O problema é um só. É que quando eu faço a programação da semana, eu dou o número das páginas. E aí eu arrumo uma solução. Se alguém imprimiu, eu arrumo uma solução. Mas eu quis inserir um texto que não tinha, que nós já estudamos.
mas eu acho importantíssimo ler esse texto aqui hoje. Tá? Então, hoje ainda, eu mando uma nova apostila deste curso, esperando que ninguém tenha imprimido. Se alguém me imprimiu, por favor, me avise, tá bom? Então, vamos lá. Começar o curso propriamente dito. Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é ler o original, o trecho que a gente vai trabalhar. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, aqui, pronto. Muito bem. Então, vamos ler, então, primeiro o texto da Bíblia mesmo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis capítulo 1. Então, criou, haja luz, separou o dia, a noite, a luz e as trevas, mas não era sol e a lua, porque isso foi só no quarto dia. Inclusive, eu nem vou ler isso. Tá? Agora, vejam, diz assim, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, separação de luz e trevas. Então, é aquela pergunta do ponto de vista humano, que não consegue conceber as coisas fora do tempo, né? Ah, mas havia águas antes? Havia uma matéria sem forma? Como é isso? Porque a mente humana só consegue entender as coisas dentro do fluxo do tempo. Então, o que está dizendo aqui é, a rigor, totalmente incompreensível para a mente humana. Então, eu vou repetir rapidamente e vou para o primeiro texto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Então, primeiro comentário, os textos vão falar muito dessa coisa, mas havia, então, antes alguma coisa, né, sem forma, as águas, matéria, e depois veio a luz? Como é que é isso? Mas essas perguntas humanas sempre antes, quer dizer, ideia de tempo. Então, antes de falar disso, nós vamos ler Santo Agostinho, que vai justamente mexer nessa questão do tempo. Não se deve imaginar que Deus tenha criado o mundo em um momento do tempo. Como se antes, no tempo, houvesse um tempo vazio. E depois as coisas começassem a existir. Então não deve se imaginar que Deus tenha criado o mundo no momento do tempo. Antes não existia, então, num determinado momento, passou a existir. Pois, diz Santo Agostinho, pois o próprio tempo pertence à criação.
O tempo é a criação. Então não tinha tempo. Então não podemos falar em antes e depois. Pois o próprio tempo pertence à criação e não pode existir antes daquilo que o faz existir. Então, quando a Escritura diz no princípio, não indica um primeiro instante dentro do tempo, nem de um lugar. Quando a Escritura diz no princípio, não indica um primeiro instante dentro do tempo, mas a origem pela qual todas as coisas recebem o ser. Esse princípio não é temporal, mas está acima do tempo, pois é o próprio fundamento de tudo que existe. É o próprio Deus, é a própria vida. Então, quando fala no princípio, é no princípio a origem. A origem é o próprio Deus. Então, não é no princípio, no sentido que a mente humana compreende. Ah, no princípio, então antes não tinha nada, aí no princípio, num momento muito antigo, começou a existir. E Santo Agostinho está falando, não, nem tinha tempo. Então, o princípio é a origem, é o próprio Deus. Porque nós estamos falando de coisas que não podem ser faladas. Deus, sendo eterno, fora do tempo, não age em sucessão. Não passa de um antes para um depois. Isso é bem razoável, né? Deus não está no fluxo do tempo, Deus é vida eterna. Deus não está na rotação da Terra em torno de si mesmo, em torno do Sol, gerando fenômeno do tempo. Deus é eterno, é fora do tempo, então ele não age em sucessão. O tempo de Deus é sempre presente. Ele não age em sucessão, numa sequência de coisas, porque sequência é temporal. Não passa de um antes para um depois. Não existe isso em Deus. Só existe agora. Seu agir não acontece quando. Quando começou. Seu agir não acontece quando. Pois o quando só existe para aquilo que está no tempo. Deus cria sem estar no tempo. E cria também o próprio tempo. Assim, não houve um antes da criação. Categórico. Assim, não houve um antes da criação. Porque não havia tempo antes da criação. Falar de um antes seria já supor aquilo que ainda não existia. O tempo começa com as coisas criadas e mede sua mudança, a mudança das coisas criadas. Mas Deus está além de toda mudança. Portanto, a criação não deve ser entendida como um evento ocorrido em um ponto do passado. Nem tempo e nem espaço. Portanto, a criação não deve ser entendida como um evento ocorrido em um ponto do passado, mas como o ato absoluto, divino, eterno, fora do tempo, como o ato pela qual todas as coisas recebem o ser. Esse ato não está no tempo, mas é a própria origem do tempo. Tudo que existe no tempo, passado, presente e futuro, depende desse ato que não passa. Deus eterno, o agora absoluto que é eterno. E por isso o mundo não começou dentro do tempo, mas com o tempo. Dizer que Deus criou no princípio é dizer que tudo tem sua origem nele. E não que houve um instante inicial dentro de uma duração já existente. Não existia tempo. Assim,
O princípio, quer dizer, no princípio, o princípio não é um momento, mas uma origem. Não é uma parte do tempo, mas aquilo de que o tempo procede, aquilo que gera o fenômeno do tempo. Como nós vimos na introdução, por que que gera o fenômeno do tempo? Como pedagogia, como escola, para retornar à casa do pai. Isso nós vimos na introdução. Tá? Então, primeiro de tudo, o texto original diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e tudo mais. Então, primeiro de tudo, não existe conceito de tempo. Portanto, as primeiras perguntas que a gente faz, mas como foi isso? Deus falou, faça-se a luz, e antes não tinha, só tinha escuridão, já existia matéria. Tudo a gente está falando em termos de antes, porque a mente humana só entende o tempo. E Santo Agostinho já desmontou isso, já logo de cara. Então, no princípio, não é um momento no tempo. O princípio é o próprio Deus. Quer dizer, veio do princípio, veio do próprio Deus. Quando? Uma pergunta não faz sentido. Em Deus não existe quando, em Deus só existe agora. Então, por isso que eu falei, esse curso, a grande dificuldade é porque o que existe de mais abstrato e mais difícil é justamente a primeira aula. Depois começa a ficar tudo bem acessível. Graças a Deus, nós já temos uma certa prática. Esse texto mesmo de Santo Agostinho nós já estudamos antes. Eu acrescentei ele hoje, agora, meia hora antes de começar. Tá? Agora nós vamos ver um texto de Basílio Magno, que era irmão de Gregório de Nissa, irmão mais velho. Vamos ver o que é que diz Basílio. Santo Agostinho já falou muito do tempo, no princípio, que não existe tempo. Agora ele vai falar, né, nas coisas, se havia alguma coisa antes ou não. Diz a Escritura, segundo Basílio, diz a Escritura, e a terra era invisível e inacabada, e as trevas cobriam a face do abismo. Não deves incorrer no erro daqueles que imaginam que o abismo e as trevas eram substâncias eternas, ou antes da criação. Não se deve cair no erro de imaginar que o abismo, as trevas, eram substâncias eternas, que existiam antes da criação. Ou uma matéria primordial que já se encontrava disposta diante do Criador. A gente, ouvindo isso, pode, inclusive, parecer até meio absurdo, mas tem correntes místicas que da antiguidade que afirmavam isso. Tá? Pronto, compartilhei. Então vou ler de novo. Diz a Escritura: e a terra era invisível e inacabada, e as trevas cobriam a face do abismo. Não deves incorrer no erro daqueles que imaginam que o abismo e as trevas eram substâncias eternas que existiam antes, ou uma matéria primordial que já se encontrava disposta diante do Criador. Portanto, o Criador seria uma outra coisa, teria duas coisas, o Criador e a matéria. Deus não é um artesão humano que necessita de argila pré-existente para moldar seu vaso. Ele é o autor do próprio ser. Então, Basílio, por alegoria, já está dizendo, ele não precisa de que exista uma argila
que não seja ele Deus, porque Deus é tudo que existe. Ele não precisa de uma argila que não seja ele, né, para moldar o vaso. Ele é o autor do próprio ser, ele é o autor de absolutamente tudo. As trevas sobre o abismo não eram uma força real ou um princípio do mal em combate. Porque senão Deus seria simplesmente um outro poder. Deus é o único poder. Se houvesse trevas que fossem um princípio do mal, Deus não seria infinito nem onipotente. Ele acabaria num ponto onde começaria um outro poder, chamado mal, chamado morte, etc. Então, as trevas sobre o abismo não eram uma força real ou um princípio do mal em combate, mas simplesmente a ausência de luz, no instante primeiro em que o espaço e a matéria foram arrancados do absoluto nada pelo seu poder. Foram arrancados do absoluto nada, mas não é no tempo. É um mistério absoluto, claro, né? Mas não havia uma coisa, um ser chamado escuro. Só havia falta de luz. No mesmo instante eterno, Deus disse: haja luz. Considera com admiração a força desse comando. O Verbo divino não pronunciou uma palavra articulada no tempo. Em um determinado momento, um dia, opa, tá, então a partir de agora haja luz. Não. O Verbo divino não pronunciou uma palavra articulada no tempo, mas emitiu uma ordem substancial de si mesmo. Num instante, a gente diz, no princípio, mas é um instante eterno. Então a criação, no princípio, verdade, verdade mesmo, a criação existe desde sempre. Eterno é a origem, não é o tempo. E a luz foi feita. A luz primordial, essa que está sendo falada, não aguardou o nascimento do sol físico. Isso já é manifestação, né? Que só seria criado no quarto dia. Então, nós estamos falando de uma luz muito mais abstrata. Ela brotou como uma energia pura e universal que banhou o cosmos, dissipando instantaneamente o aspecto sombrio do abismo. Então vamos ver. Uma energia pura e universal que banhou o cosmos. Aí, as tendências cientificistas de hoje podem dizer assim, o Big Bang. Entenda, aqui não está se falando de algo muito mais profundo. Ainda que você aceite, primeiro, Big Bang é uma teoria, não pode ser provada. Mas ainda que você aceite a teoria, Big Bang, tá bom. Para esse contexto, o Big Bang é manifestação. Aqui está se falando de algo anterior a toda manifestação. Origem é Deus, não é um momento no tempo, um momento em que o Big Bang aconteceu. O Big Bang já está no tempo. Se você aceitar a teoria do Big Bang, é simplesmente o expediente já fenomênico da criação. Não compromete em absolutamente nada o que está sendo dito aqui. É posterior, é a partir da existência do tempo. Do ponto de vista da ciência, você poderia até dizer, depois da criação, cuja origem não é o tempo, é Deus, a primeira coisa no tempo é o Big Bang. Tá, tudo bem.
Mas é no tempo, é manifestação. Nós estamos falando de outra coisa, anterior. Tá? Então, o discurso original é mais profundo. Tá? É mais profundo. Então, o pessoal que tem essa mania cientificista, que vem lá do século XVIII, acha que está afirmando grande coisa, porque está falando de Big Bang. Então, vamos adiante. Minha intenção com esse curso é justamente mostrar, e para a gente não confundir, né, o que é a luz de Deus, a presença divina, com manifestação. O objetivo é justamente esse. Então, continuo. No mesmo instante eterno, Deus disse: haja luz. Ele não disse haja luz. Isso sou eu falando. Ele não disse haja luz. Não há palavras que possam narrar isso. Então, a mente humana conta isso de uma forma alegórica, porque não tem como falar isso. Deus criou, mas não criou. No princípio, mas não é no tempo. Do que é que você está falando? De um grande mistério que passa para a manifestação. Então, não tem outro jeito de falar dessas coisas. Haja luz, tal, tudo bem. Tá? Agora, não tem outro jeito de falar dessas coisas, mas pelo menos não pega o caminho errado. Ficar supondo que existia uma matéria antes de Deus, né? Ou então defendendo o Big Bang, que pode ser verdadeiro, mas é manifestação, nós estamos falando de algo superior e anterior. Porque se o Big Bang já está no tempo, então estou falando de anterior. Mas não tem anterior, é origem, é o próprio Deus. Não é tempo. Não é tempo. Entenda, se há o Big Bang, nada impede, ele está dentro do tempo. Nós temos que contemplar uma questão muito mais difícil. Né? Vamos lá. Que é a questão do ser. E o ser é mistério. Se o ser fosse conhecido plenamente, racionalmente, ele não seria mistério, ele seria ciência. Mas a ciência, a mente humana, é a Torre de Babel, arrogância que quer conhecer Deus. Bem, o Verbo Divino não pronunciou uma palavra articulada no tempo, isso é alegoria. Emitiu uma ordem substancial de si mesmo, e a luz foi feita. Não tem outro jeito de falar disso. Então ele diz que essa luz primordial não é o sol físico, que foi no quarto dia. E aí ele diz: foi como se o Criador abrisse de par em par as salas do seu tesouro invisível. Veja como é mistério. Ele é obrigado a usar uma outra alegoria e uma outra analogia. Foi como se o Criador abrisse de par em par as salas do seu tesouro invisível. A luz derramou-se sobre a superfície das águas como um manto de alegria e formosura, dando visibilidade e contorno geométrico à criação que antes permanecia oculta no segredo do não ser. Tudo muito bonito, tudo muito poético, mas, para falar a verdade mesmo, não diz nada, porque é mistério. Então ele diz: é como se o Criador abrisse de par em par as salas do seu tesouro invisível. Muito bonito, mas não diz nada.
Luz derramou-se sobre a superfície das águas, que a gente sabe que não existia antes no tempo, como um manto de alegria e formosura, dando visibilidade e contorno geométrico à criação. Isso é interessante. Quando a gente fala em luz, haja luz, ainda que seja a mente humana, porque é um mistério que a gente não pode captar, a ideia de luz, que não tinha contraste, mas passa a ter um contraste no tempo, então ela delimita formas, mundo fenomênico. Até Big Bang, se você quiser. Mundo fenomênico. Formas a partir de um fenômeno da luz, mas uma luz que já é ela mesma manifesta. Aqui está se falando de uma outra coisa, uma luz anterior, uma luz que a gente poderia chamar de vida. E o que é vida? Nós não podemos responder essa pergunta. O que é vida? Podemos responder essa pergunta. Essa luz inicial, então, é a mesma coisa que chamá-la de vida. Só palavras. É a minha palavra predileta para isso, vida. Mas estamos diante de um silêncio profundo. Depois vai ficar mais fácil, né? O primeiro bloco que eu vou falar depois disso ainda tem textos bem difíceis. Mas o primeiro bloco que eu vou trazer não vai ser os 7 dias e a criação do homem, porque isso a gente até já conhece desde a infância. Não tem muito a dizer sobre isso. O próximo bloco eu vou falar sobre a criação de Eva, não da criação de Adão. Por quê? Porque essa sim foi compreendida muito errado. Então eu já vou fazer um salto aqui, né? E saindo desse drama da luz que não pode ser conhecida, incognoscível, não pode ser conhecida. Nós vamos direto para algo mais problemático, como a criação de Eva. Ah, da costela de Adão. Ah, então ela é um acessório de Adão? Errado. Radicalmente errado. Então nós já vamos mexer num ponto um pouco mais polêmico, né? Absolutamente errado, mas é essa a leitura que o mundo gosta de fazer. E que mesmo os religiosos, por falta, já fiz essa crítica muitas vezes, por falta da igreja exercer seu legítimo papel de instruir e ensinar, não ensina. Então as pessoas ficam com essa ideia. Tá? Mas esse é o próximo bloco. Eu só estou adiantando porque o curso está começando hoje. Então, e começa com um texto dificílimo, como Haja Luz. Então, eu estou querendo dar uma ideia, né, do que nós vamos falar depois. Né? Nós vamos falar da tentação, com outras visões de outros autores. Vamos falar de Caim e de Abel. Vamos falar de Noé outra vez. Vamos falar de Abraão. Tá? Coisas assim muito interessantes. Mas o começo é realmente o mais difícil. Então, vamos lá. Porque, na verdade, não houve um começo. O começo do curso, mas o começo do mundo, na verdade, não houve. Então, Deus chamou a luz dia para estabelecer a primeira medida do tempo e a primeira revolução da harmonia cósmica. Então, ele chamou de luz, porque até então chamou de dia. O que a gente entende por dia? Período, medida de tempo, não existia.
Ele chamou a luz de dia para estabelecer a primeira medida do tempo, a primeira revolução da harmonia cósmica, demonstrando que a ordem e a beleza são o selo indissolúvel de sua vontade criadora. Então, ele chamou de dia para isso, porque a partir daquele momento, que não é um momento no tempo, que é a origem nele mesmo, a vida, então passa a existir o tempo. E ele chama de dia justamente para apontar a manifestação do tempo. Então, como surgiu o mundo da vida de Deus? E o que significa isso? Não sei. Absolutamente, profundamente misterioso. Então, a gente lê um texto, portanto, alegórico e simbólico. E o melhor que a gente faz diante de um texto desse é olhar e dizer, não sei. A mente humana não pode captar o que está sendo dito aqui. Claro, nós temos uma ideia da coisa toda, mas se você começar a perguntar, pô, como, por quê, o que havia antes, a mente humana não pode nem sequer esbarrar nisso, tá? Porque ela vai conceber tudo dentro do tempo. Então ela não pode alcançar. É a Torre de Babel querendo alcançar o céu. Não vai conseguir, tá? Então, nós abrimos assim com mistério absoluto. Eu não vejo outro nome para dar para isso, a não ser mistério absoluto. Tá? Então, antes de ler o próximo texto, eu pergunto: essa luz, haja luz, eu chamei de vida e disse que era o maior de todos os mistérios, mesmo o mistério que se chama luz, se chama vida. Então, agora eu pergunto: e o que é isso que nós sentimos como nossa vida? O que é que nós temos a ver com tudo isso? Essa é a pergunta. Eu estou vivo? Então, o que é vida? Se a vida é isso que nós estamos vendo aqui. O que é vida? Eu estou vivo? Vamos então para mais um texto, também de Clemente. O comando divino, haja luz, foi a epifania soberana pela qual o Logos eterno manifestou o universo, fazendo a vida brotar do absoluto nada, revelando a vida que é ele. Ele diz epifania. O que é epifania? Manifestação divina. O divino se faz aparecer, se revela. Então é bem o que eu disse, tá? O comando divino haja luz foi a epifania soberana, pela qual o Logos eterno, quem é o Logos eterno? Cristo, pela qual o Logos eterno manifestou o universo. Interessante isso aqui. Veja bem. No Gênesis se diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra, Deus se movia sobre as faces das águas. No Evangelho de João se diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está, de uma certa maneira, retomando o Gênesis e dizendo, então, que o Criador de todas as coisas é o Cristo. E que nada existia antes do Cristo. Tão grande é Cristo como soberano, é o Criador de todas as coisas. É realmente
o Evangelho de João é absolutamente espantoso exatamente por causa disso. Porque as pessoas ficam falando Deus, Criador, Elohim, que mandou fazer isso, que mandou fazer aquilo. João fala, o Criador é o Cristo, é o Logos. É forte a afirmação dele. Por isso que o Evangelho de João é único. E ele está retomando, na verdade, e interpretando o Gênesis. E dizendo, olha, tudo isso que é um mistério, que você não consegue responder, é o Cristo. É isso que João está dizendo. João Evangelista. Bom, vamos então para Clemente de Alexandria. O comando divino, haja luz, foi a epifania soberana pelo qual o Logos eterno Cristo manifestou o universo. Por isso que eu puxei o assunto. Fazendo a vida brotar do absoluto nada. A vida é Deus. E a origem é Deus, não é o tempo. É a própria vida. Ao pronunciar esse verbo primordial, o Criador, que é o Cristo, não acendeu uma luminária física destinada a dissipar trevas temporais. Ele está até ironizando, né? Ele falou, ao pronunciar haja luz, esse verbo primordial, o Criador não acendeu uma luminária para dissipar as trevas temporais, mas transbordou o seu próprio esplendor invisível. Olha o que é a luz. Transbordou o seu próprio esplendor invisível, gerando de imediato a harmonia do mundo inteligente e a semente do cosmos visível. Bonito isso, ele está dizendo que ele não acendeu uma luminária, ele transbordou o próprio amor, a própria luz que ele é, trazendo a manifestação para os milagres do amor. Não encontro outra expressão. Aquela luz primeira é a própria sabedoria divina, que reveste o ser de todas as coisas e brilha como estado nativo e arquetípico das almas. Então, a manifestação vai trazer contraste de luz e sombra, e vamos ver a queda de Adão e tudo mais, mas o estado nativo e arquetípico das almas, Clemente está dizendo que é a luz. Que a luz primeira dá, né, para as almas, mas ela não dá como se fosse um pedacinho, uma coisa, ela dá participando. Por isso que se diz, eu e o Pai somos um. Mas não é que eu sou um pedaço do um de Deus. Eu sinto a unidade participando. Não estou separado. Como um raio de sol não está separado do sol. Bem, inclusive, essa imagem é muito boa aqui para cá. Eu sou um raio de sol, mas não estou separado do sol. Contemplar o mistério do haja luz, muito corretamente ele chamou de mistério. Contemplar o mistério do haja luz é reconhecer o chamado perene para o despertar interior. Isso é tipicamente Clemente, mais uma vez ele está dizendo a pedagogia. Deus fez isso por amor para conduzir o ser de volta a ele mesmo. Contemplar o mistério do haja luz é reconhecer o chamado perene para o despertar interior. Sempre falei que a salvação cristã era a iluminação, né? Ele está dizendo, o despertar interior. Vou ler mais uma vez. Contemplar o mistério do haja luz é reconhecer o chamado perene para o despertar interior. A inteligência humana, o espírito, foi plasmada
para habitar essa claridade pura. E o nosso papel é rasgar o véu das ilusões mutáveis da carne. Nosso papel é rasgar o véu das ilusões do tempo, das ilusões mutáveis da carne, permitindo que a palavra incorruptível, essa mesma palavra que disse acha a luz, permitindo que a palavra incorruptível amanheça secretamente no santuário do coração, reconduzindo a mente exilada ao repouso luminoso do Uno. Clemente de Alexandria. Então, é muito difícil de compreender. Mas por que Deus criou? Não é no tempo, né? Ele se revela como manifestação. Por amor. Mas como por amor? Não podemos compreender. Mas sabemos o caminho do filho pródigo. Sabemos que temos que fazer o caminho de volta para retornar a um amor consciente. Porque a queda foi exercício da liberdade imatura, inconsciente. Já prevista, segundo Clemente, porque nós vamos atravessar toda uma pedagogia, que é a criação, para que o amor se torne consciente e realize a si mesmo quanto unidade. Hã? São as palavras o que pode ser dito. A linguagem humana, a linguagem humana é a própria mente humana, a própria mente racional. Ela não dá conta, ela não consegue. Então, nós estamos falando de um mistério absoluto, que se chama vida, que aqui é chamado de luz. Tá? Então, por esses textos, a gente só pode realmente dar uma arranhadinha na superfície. Já é muito. Já é muito. Se a gente conseguir contemplar a grandeza do mistério e enquanto mistério, sabendo que nós não vamos ter uma resposta racional, que só sabe raciocinar dentro do tempo, já é uma grande coisa. Aí a mente não responde, mas o coração começa a intuir algo eterno e verdadeiro. Então, né, diante desse primeiro texto, só o silêncio. Só o silêncio contemplativo, não tem outra saída. Mas eu acredito que nós ainda temos mais um texto. Sim, temos sim. É o último desse assunto. Mas não vai dar tempo de ler 20 e 23. Nós vamos pegar esse texto, que é de Scoto Erigena, 815, 877 depois de Cristo, e em seguida nós vamos justamente falar, como eu disse e anunciei, da criação de Eva. E Gregório de Nissa vai dizer que não há desdobramento, é um desdobramento do ser único. E ele vai explicar por quê, qual foi a necessidade. Tá? Bem, realmente, o texto de Scott Erigena é um autor assim, bastante difícil. Não dá para ler. Vou ler só o primeiro parágrafo, então. Não se deve tolerar o erro daqueles que, seguindo os filósofos gentios, imaginam que essa massa informe, que a Escritura chama de águas ou terra invisível, existia antes da criação, de modo eterno com Deus. Ele disse, os filósofos gentios, eu falei para vocês, outras filosofias dizem que existiam homo material antes, mas teologicamente isso é impossível. Então ele diz,
Não se deve tolerar o erro daqueles que, seguindo os filósofos gentios, imaginam que essa massa informe, que a Escritura chama de águas ou terra invisível, existia antes da criação de modo eterno com Deus. Como se o Criador necessitasse de um elemento alheio à argila, foi chamado aqui no texto, para realizar sua obra. Antes da criação, nada existia exceto Deus, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Então, muitos filósofos diziam que antes havia uma matéria, mas isto é um absurdo teológico, é dizer que Deus não é Deus, que Deus não é infinito, que Deus não é onipotente. Então, Deus não é Deus, simplesmente. É um absurdo teológico. Tá? Então, o Scott Erickson vai falar disso na semana que vem. Tá? E depois, em seguida, nós vamos resgatar a dignidade de Eva, não como um desdobramento do macho, mas um desdobramento do ser único, que é Deus, completo, perfeito, imagem e semelhança de Deus. Dividido por quê? Spoiler, né, que se fala. Porque com a queda do pecado original, o ser humano passaria a morrer. E se Deus não dividisse em sexos, simplesmente acabava. Então ele fez isso simplesmente para que a humanidade não acabasse. Só isso. Portanto, a mulher tem que ser essencialmente a mesma natureza que o homem. Não existe isso. E se existisse, nós poderíamos dizer, bem, né? A mulher se desdobrou da costela de Adão. Sim. Qual é o homem que não veio de uma mulher? Então tem que fazer uma leitura simbólica. Né? Agora, eu repito, explicam isso para os fiéis, para os religiosos? Não. Fica aquela conversa, costela de Adão. Pelo amor de Deus, é uma alegoria. Tá? Então, semana que vem nós vamos falar disso. Obrigado, né, por comparecer aqui mais uma iniciativa. Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã é o platonismo. Bom? Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.